Ok, Gama, se nos ajudas a compreender, não é, de forma propedêutica, não é, de forma cronológica, melhor dizer, para muitos compreenderem, o que acontece em 75, que o Amilcar, quando diz em dia não sei o que, de agosto de 1975, ali foi a convite de Daniel Chipenda. Exatamente. Daniel Chipenda Depois já de com a 75, FNLA. ok. Exatamente. Mas como O com a FNLA? Chipenda, o Essa é a parte Chipenda, que queremos entender. pois, Aí o porque o Chipenda aí Chipenda, já estava próximo, o Chipenda já estava próximo da FNLA. quer Porque ele dizer, depois tem um desentendimento com o MPLA, né? Porque ele, em agosto de 74, em Lusaka, que há este congresso do MPLA, que ele ganha, mas não é legitimado. O presidente Neto subverte o congresso uhum, e o congresso é inválido. ok, O Chipenda tem ali problemas e larga, vai depois para a FNLA. ok, Então, a partir, estando do lado da FNLA, ele retoma aquele contacto que ele já vinha fazendo com os sul-africanos, porque é ele que tinha o canal, por via do italiano hum, fazendeiro de nome Pelissa, que era delícia, seu cunhado, ok, né? ok, Pois. Então, este contacto com a Milka está a falar, ao julgarmos pela data, contacto que os sul-africanos fazem com a parte angolana por via Chipenda e FNLA. hum, hum, Porque o contacto entre sul-africanos e UNITA vem, aquilo que o Manufacola diz, em 79. em Porque 79, quer dizer, já, foram os sul-africanos uhum, que foram atrás do Savimbi. Não foi o Savimbi que veio para aqui, para a África do Sul, pedir apoio aos sul-africanos. Foram os sul-africanos que foram ter com ele no AMBO. ok, ok, Pois, ok, porque ok, os sul-africanos, foram os sul-africanos que foram ter com Savimbi no AMBO. Agora, eles tinham uma cooperação, não era uma cooperação ideológica. Né? O Savimbi não apoiava a política racista da África do Sul. Tanto ok, mais que ele vinha para aqui, falava no Parlamento, apelava pela liberdade de Nelson Mandela, né? Havia este lado. E depois também deve-se lembrar que os americanos apoiavam a UNITA e uhum, o apoio material, muito deste apoio, era dado por via indireta via África do Sul. No fundo, o- todo o apoio que a África do Sul dava à UNITA é o apoio que a América dava. Como a América, o- para não dar diretamente, dava à África do Sul, endossava a África do Sul, e a África do Sul passava para a UNITA. a UNITA. Então, Gama, a ajuda dos Estados Unidos para a UNITA não passava através de Mobutu, inicialmente. Pronto. Aquilo passava. O Mobutu também queria. Pronto, o Mobutu queria se insinuar também o líder regional Uhum, da, daqui da nossa região. Ele acolhia também a UNITA. Ele sabia que a UNITA recebia o apoio dos americanos e para ele uhum, também valia a pena estar a apoiar a UNITA. E a UNITA estava lá bem instalada, estava em Kinshasa e estava no Londimbashi. E a UNITA tinha lá tinha em Londimbashi um centro de comunicações, um uhum, posto que interceptava Luanda, aquela zona norte toda de Angola, porque a UNITA estava baseada na Jamba, mas a uhum. UNITA, a partir de Londimbashi, tinha lá a sua central de comunicação que interceptava até Luanda as comunicações das Forças Armadas angolanas ou do governo angolano. Então, o Mobutu fazia esse gosto. E a dada altura ele também queria tentar aproximar as partes, né? Queria ser Uhum. visto como um líder também reconciliador, que junta e etc. Mas o principal apoio mesmo é Estados Unidos via África do Sul. Via África do Sul. Agora, Gama, voltando um pouquinho para
esta fase aqui, que é a fase, digamos assim, o boom desta informação, destas declarações do general Eugênio, Eugênio. sim, ele diz que ele trata mesmo assim, MPLA, Revolta Leste, MPLA, Chipenda, em conflito militar com MPLA, Agostinho Neto. Portanto, este conflito era depois desta conferência. Não, o conflito, na verdade, vem antes, porque eles, quando vão para esse congresso, já vão divididos em três alas, né? Que é a Uhum, ala do Neto, a ala do Chipenda, que é a revolta ativa, e a outra ala do Joaquim Pinto de Andrade. Foram três alas nesse congresso. Só que o congresso, apenas dois que concorreram, que é o Neto e o Chipenda. uhum, Parte do, também para perceber isso o MPLA estava muito fragilizado nesta altura uhum, deste congresso e quase todos os comandantes militares se reviam no Chipenda, porque é o Chipenda que controlava e tinha o controle dos comandantes na zona leste e apoiava-os. O Neto era pronto, era a direção do Neto, não diríamos que era distanciada, mas os guerrilheiros sentiam-se distanciados da direção do Neto, que não dava apoios, etc. Estavam a passar dificuldades. E nesse congresso aparece também uma delegação da zona norte de uhum. Angola, e está lá um jovem que vai fazer um comício, um discurso muito eletrizante, de nome Alves Bernardo Nito Alves. E esse jovem que sai em defesa do presidente Neto, com um discurso incendiário, e começa a chamar ali a atenção de todos. Então, mas mesmo assim, os delegados votaram em Chipenda. Só que o que é que o Neto faz? Ele, ao ver que o Congresso está numa vantagem para o Chipenda, o Neto abandona o recinto. Ah, Abandonando, o que é que os estatutos dizem? Tu não podes realizar um congresso na ausência do líder cessante, porque ele precisa de passar as pastas. Então, a forma que o Neto usou para invalidar este congresso foi se ausentar. Quando vê que os resultados não estão do seu lado, ele abandona e invalida aquilo. É aham. daí que, ao invés de se juntarem ainda mais, saem mais divididos ainda neste conclave de Lusaka. Ok. E só que eles carregam, portanto, este conflito até no território nacional, fazendo bang-bang, porque até que os tropas sul-africanos estejam com as fábulas de Chipenda, portanto, o Chipenda, o que é que ele queria? Ele queria chegar até Luanda e tomar o poder. Bom, o Chipenda teve esse congresso, que ele sentiu que foi defraudado nesse congresso, né? Ele Uhum. ganhou, mas o Neto sabotou. Então, o MPLA ficou dividido. O Neto com a ala política e o Chipenda tinha a ala militar. Ok. Quer dizer, as duas fações, a dada altura, estavam a se guerrear. Por isso é que está-se a chamar o MPLA Neto e o MPLA Chipenda. Daí que o general Mano Vacola diz que ele foi preso pelos sul-africanos que estavam a lutar do lado do MPLA Chipenda. Hum, hum, Pois, hum. então o Chipenda, o Neto, só que o Neto nessa luta ele vai ganhar porque o Neto, pronto, já era uma figura de prestígio internacional, já tinha sido reconhecido pela Amnistia Internacional como preso político do ano, na altura em que ele foi detido em Portugal, e o Neto, ele se tornava a fonte de legitimidade também do partido, e ele ganha, né? Consegue se Uhum, impor. E uhum. Chipenda, pronto, fica de trás, mesmo tendo uma parte do braço militar com ele, não resiste muito,
porque os grandes apoios, etc., vão vir para a direção central, que é a do Neto. Daí que Chipenda, depois sai daí, vai para a FNLA. Vai para a FNLA, portanto E por via abandona desse, o depois ele MPLA. retoma o contacto com os sul-africanos. Ok, 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 ok. Agora, Gama, quando é que Chipenda reconciliou-se com o MPLA? Quando é que o Chipenda voltou a reconciliar-se com o MPLA de Agostinho Neto? Eles nunca mais chegaram a se reconciliar. O Chipenda depois ficou no exílio, ele só vem a se reconciliar com o MPLA já depois dos acordos de Bicesse, que ele Ok. depois vai também concorrer nas eleições de 92. Ele E, concorre ok, ele não ganha, depois foi indicado como embaixador no Egito, é isto? no Egito. Ah, depois dele participar nas eleições de Depois de 92. participar nas eleições, fazem dele embaixador no Egito.